Fala pessoal, a gente retoma aqui para mais um vídeo. É uma grata satisfação estar com vocês mais uma vez e desta feita para falar de um assunto que tem gerado muitos comentários já há aproximadamente mais de 2 semanas, que é o avivamento de Augsburg. O avivamento de Augsburg. Eu já tenho observado algumas coisas importantes. Queria pontuar com vocês agora, também deixar aqui 2 indicações de livro para a gente sobre esse assunto muito importante, mas que deve ser feito com este espírito de humildade e orando a Deus para que esse momento possa se estender para mais pessoas, ok? Antes de você, então, continuar aqui assistindo, queria te pedir, não deixe de assistir o vídeo completo para que a gente possa chegar a um número certo aí de visualizações e também de horas assistidas, né? Que é uma das coisas que o YouTube pede, para que a gente possa ainda mais dar um crescimento para o nosso canal. E se você então também quiser fazer alguma doação para o nosso canal, você pode me procurar em particular. Nas próximas lives eu vou estar colocando já o Pix para que você possa continuar nos ajudando, tá certo? Ou iniciar para que esse canal cresça e chegue ainda mais longe, tá bem? Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos que você vê que podem ser edificados com os comentários aqui deste canal, tá bem? Ativando também o sininho para que ao chegar um novo vídeo você possa ali estar sintonizado, tá bom? Eu tenho muito que agradecer a Deus, porque muitas pessoas têm dado um feedback bastante animador dos podcasts, dos nossos devocionais, né? E eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por isso, ok? Então, entrando para o nosso assunto que é essa questão agora do avivamento ali que está acontecendo na Universidade de Augsburg, lá nos Estados Unidos. A primeira coisa, então, que a gente tem que pensar e refletir sobre esta condição de avivamento, ok? Primeira coisa é o seguinte: Deus nos criou para isso. Isso aqui é notório. Deus ele nos cria para que nós pudéssemos experimentar da sua presença, pudéssemos ter este relacionamento maior com ele. Na eternidade, o que nós podemos saber é que o Pai, o Filho e o Espírito, este Deus trino, cheio de amor e majestade e glória, nos criou para que nós tivéssemos essa alegria, para que nós tivéssemos essa oportunidade de participar da alegria do próprio Deus. E Deus assim fez. Uma vez que Deus nos cria para a sua glória, para o desfrutar da sua presença, o grande catecismo maior de Westminster vai dizer qual o propósito para o qual Deus criou o ser humano, ou o homem, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A expressão gozá-lo para sempre, numa expressão que significa experimentar, se relacionar com Deus para sempre. Então é este relacionamento com Deus para sempre que Deus procura ter com todos nós. A afirmação de Jesus Cristo, a mulher samaritana, de que o Pai procura os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí Deus nos cria e o homem cai em pecado. O homem se afasta dessa glória, o homem perde esta comunhão com Deus, perde esse contato com o Senhor. Então Deus Deus dá início a esta missão de resgate, de resgatar esse ser humano para que ele possa novamente experimentar a experiência fatídica do Jardim do Éden. Acho que pior do que o pecado, dentro da minha concepção, ali onde vai mostrar, então, no caso, a maneira mais amaldiçoada que o pecado traz à humanidade, não é nem a afirmação de Deus dizer maldita é a terra por tua causa, mas quando o texto diz que Deus fala com Adão e Adão foge da presença de Deus. Isso é a maldição total. Porque o homem criado para a glória do Senhor agora foge da presença de Deus, foge da presença do Senhor. Por quê? Porque agora o pecado o amaldiçoou dessa forma. Ele dá-lhe um medo da própria voz de Deus. Então Deus inicia esta missão resgate de trazer o homem de volta à sua presença.
Vemos isso em Abraão, vemos isso, aliás, em Enoque, Abraão, Noé e outros mais durante toda a Bíblia, mas vimos isso também, de maneira ainda mais palpável, mais tangível, no tabernáculo. Quando Deus, lá no meio daquele deserto, Deus mandou que se construísse um tabernáculo, a qual ele desceria ali em glória, enchendo aquele lugar da sua glória, aquela nuvenzinha que brilhava, a glória de Deus se manifestando no tabernáculo. Para que o povo de Israel experimentasse aquilo que era o projeto original de Deus, essa comunhão com Deus. Para mim, ali já foi o primeiro avivamento. Só que os avivamentos, aliás, este avivamento, ele deveria ser escolhido pelo israelita. Eu preciso, eu quero vivenciar esta glória de Deus. Mas nem todos de Israel queriam esta glória. O próprio Moisés era um que queria e ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver tua face. Então passa-se o tempo, vem ali a construção, sai do tabernáculo e vai para o templo. O templo de Jerusalém, que no dia em que Salomão constrói o templo, finaliza sua construção, a glória de Deus habita naquele lugar, e o texto vai dizer lá em 2 Crônicas 5, se eu não estou enganado, que tão grande era a glória que eles não conseguiram ficar de pé e eles clamavam: grande é o Senhor, o seu amor dura para sempre. Isto já foi um avivamento. Mas você percebe que esta nação cai em pecado. Então, continuando a minha exposição, eu diria que os avivamentos, por que nós, na verdade, Deus quer o avivamento? Porque esse é o projeto original de Deus. Ele criou-nos para a sua glória. Então Deus vem se manifestando, porque é isto que está no coração de Deus, é encher o mundo com a sua glória. E ele encherá o mundo com a sua glória a partir da sua igreja, do seu povo. Então, alguém me perguntasse: por que Deus faz isso? Por que está acontecendo o avivamento? Porque esse sempre foi o projeto de Deus. Se manifestar ao homem para que o homem provasse da sua glória. Em segundo lugar, os avivamentos acontecem de maneira pontuais e locais. Alguns mais abrangentes, como no caso da nação de Israel. Outros, como no caso da Inglaterra, pela pregação de George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley. Mas esses avivamentos, eles não são absolutamente normativos. Há experiência deles que podem ser repetidas e são normas, são normativas, mas tudo que há neles não é normativo. Alguns não vão se repetir de algumas formas. Então, alguns críticos do avivamento que está acontecendo lá em Augsburg já estão falando assim: mas avivamento não foi centrado na palavra, vamos ver os frutos, está sendo só louvor. Ora, entenda, avivamento tem que ser reestruturação social, abrange a justiça social. Espera. O que aconteceu na Inglaterra pode não ser a norma de outro avivamento que Deus quer trazer sobre o mundo. Como não foi assim em Israel, como não foi assim lá no tabernáculo, Deus pode estar atuando de maneira extremamente singular em cada momento da história. Então isso tem que ficar claro para a gente ao percebermos o que está acontecendo lá em Augsburg. Que há singularidades, há propósitos diferenciados de Deus para cada manifestação dele. Por exemplo, o avivamento pentecostal, que vem trazendo essa perspectiva do dom, da presença do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu lhe dar mais um panorama histórico. Você tem a Reforma Protestante, foi um grande avivamento. A Reforma Protestante foi singular, mas ela não foi a única. A Reforma Protestante traz este zelo, este retorno à palavra do Senhor. Lutero não está criando nenhuma nova doutrina. Lutero está redescobrindo o Evangelho, por ora obscurecido pelas tradições e o tradicionalismo romano. Então ele redescobre o Evangelho e a Europa entra num processo de avivamento. Ok? Só que após a Reforma, ela vem ali se apagando aquela chama. E acontece o quê? Surge no mundo aquilo que nós chamamos de modernidade.
um racionalismo exacerbado, uma forma de vida totalmente diferente daquilo que era o passado, um novo modo de pensar, de ser, de se processar as coisas, aonde Deus é empurrado para fora da vida pública, e então surge a modernidade, esquecendo-se de Deus. O mundo é uma máquina que gira por si só, não há milagre, não há intervenção divina, não há manifestação do Espírito Santo, não há sobrenatural. Aí o que é que Deus faz? Deus sopra sobre o mundo novamente. E aí, meus irmãos, numa cidadezinha ali na cidade de Topeka, no Kansas, você vai ter então ali um movimento, os estudantes estudando a Bíblia, no Instituto Bíblico, pensando, aí uma pessoa fala em línguas, numa oração, numa vigília, outros começam, aí até que vai para um celeiro, vai para um casarão na Rua Azusa, e então o mundo se vê então embebido ou reencantado, né? Para poder ironizar aqui o desencantamento do mundo lá do Max Weber. Então ele vê-se de novo embebido numa presença do Espírito Santo que traz o sobrenatural, vem os dons do Espírito Santo sendo reafirmados, redescobertos, né? A semelhança com a Reforma Protestante é muito grande aqui, porque eles redescobrem uma doutrina que estava debaixo dos escombros de um tradicionalismo romano que não deixava o Espírito ser Deus, soberano também sobre a sua igreja. Então vem o pentecostalismo. E o que está acontecendo em Augsburg é este soprar soberano do Espírito. Aí quando eu digo soprar soberano do Espírito, eu estou dizendo que tudo que aconteceu no passado também foi soberano. Então por isso que eu posso enxergar que aquilo que acontece hoje é soberano, é do Espírito. Aí alguns virão e dizem assim, não, mas aí tem que ver se é genuíno, tem que ver os frutos posteriormente, tem que ver isso. Olha, entenda. Deus está presente, Deus está se manifestando, o Espírito está soprando. Mas pode ser que alguns rejeitem este sobrenatural, esta presença, este reavivamento. Não quer dizer que toda vez que Deus vem, vai acontecer exatamente como aconteceu lá na Inglaterra do século XVIII. Talvez não aconteça exatamente como aconteceu em outros momentos do passado. Porque há manifestações singulares de Deus. E se alguém disser, mas é só um avivamento local. Deus estando presente, não importa se é local ou mundial. Deus estando ali. Deus separou uma porção de terra em que uma sarça ardia e não se consumia em fogo. E ele diz, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aonde Deus está é o que importa. Os frutos virão daqueles que aceitarem este movimento do Espírito. Os frutos virão. Será natural. Pode não ser uma multidão de pessoas, mas se 2 ou 3... Russell Shedd comenta de um avivamento que houve numa faculdade, não me lembro agora se foi em Edimburgo, não foi em Edimburgo, acho que foi no Wheaton College, em que vários missionários se espalharam pelo mundo pregando o evangelho, a qual dali estavam o Jim Elliot, que foi para os índios, e lá foi morto, foi assassinado pelos índios, entregando sua vida. Então, avivamentos são assim. Pessoas podem começar a fazer a missão, viver a missão, plantar novas igrejas. E o ponto agora? Por que a necessidade de um avivamento agora é tão importante? Porque a igreja, assim como no movimento pentecostal, ela foi a resposta de Deus à modernidade, a todo aquele mecanicismo, aquele racionalismo. Este avivamento de Augsburg pode ser uma resposta de Deus a um mundo que não crê mais que a sua igreja tem uma mensagem que vem com a autoridade e poder dos céus. Qual é a minha reação diante de Augsburg? É orar e dizer, Senhor, faz aqui no Brasil também. Sopra na minha cidade isto. Eu não quero perder.
Eu estou orando para que ele passe aqui também. Que ele ache em mim este verdadeiro adorador, que vai buscá-lo em espírito e em verdade. O que eu quero é que aquilo que está acontecendo lá aconteça hoje na minha congregação. Por isso nós estamos buscando a Deus, orando e pedindo, Senhor, faz conosco, aviva-nos, 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 incendeia o teu povo até que o Senhor venha. Após essa política escandalosa para os evangélicos, após a Covid-19 escandalosa também, nós precisamos desse avivamento todo o tempo em nossa vida. E que ainda que Deus cesse as suas manifestações, ele continue individualmente em nós, numa vida inteira na busca da presença do Senhor. Queria deixar para você aqui 2 indicações de livro que eu acho importante. Esse mais antigo, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Claro que muita coisa que o Lloyd-Jones fala está restrita a um momento, mas ele traz princípios, coisa muito boa, que pode fazer com que avivamentos sejam melhor entendidos e a busca pelo Espírito, a busca de manifestações sejam mais duradouras e tenha frutos ainda mais sólidos. Lê este livro do Martyn Lloyd-Jones, Avivamento. E o último livro, esse livro aqui de Richard Owen Roberts, que saiu, o Dr. Shedd falava muito bem dele, uma autoridade de avivamento, esse mais recente do que aqui, esse do Lloyd-Jones, mas um livro que traz princípios extraordinários que podem ser muito bem articulados e entendidos por todos nós. Uma frase importante que ele diz aqui, que eu marquei: a luz da natureza extraordinária do avivamento. Os cristãos de toda parte não deveriam juntar-se ao salmista na oração: acaso não renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Nossa preocupação por anos tem sido o que podemos fazer por Deus em lugar de suplicar que Ele nos mostre o que pode fazer por nós. Com certeza, neste ponto, temos motivo para vergonha e arrependimento. Temos que nos juntar ao salmista e dizer: Senhor, renova-nos, renova-nos, para que teu povo se alegre em ti. Quem sabe isso que está acontecendo em Augsburg não seja isso? Uma renovação do povo dele, para que este povo se alegre somente no Senhor. Amém? Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.